Gostaria de saudar os queridos irmãos com a graça e a paz de Cristo, nesse domingo, dia 14 de junho, onde especialmente comemoramos o dia do nosso pastor, o dia do pastor evangélico. Esse dia que o Senhor Deus nos concedeu a oportunidade de estarmos com os jovens irmãos da IBNA e através da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. E aí eu aproveito e vou parafrasear o grande irmão Esteval, quando ele diz assim, que é a maior e melhor escola do mundo. Então, nesse dia, irmão, nós estudaremos e refletiremos sobre a palavra de Deus acerca da importância do pastor para as igrejas. Para hoje, nós temos 2 versículos que foram separados com esse objetivo. O primeiro versículo encontra-se em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. E o segundo versículo encontra-se no livro de Hebreus, no capítulo 13, versículo 17. Então vou começar por 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17, que ele diz assim: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Antes de nós entrarmos no entendimento dos versículos, é importante eu poder explicar para vocês esse termo presbítero, de onde nasceu isso. Então, nos tempos bíblicos, tanto ancião quanto presbíteros eram os termos utilizados para fazer referência aos irmãos mais antigos da igreja, aos idosos. E normalmente esses irmãos eles eram dedicados, encarregados da administração dos assuntos da igreja. Trazendo à tona aos dias atuais, nós poderemos fazer referência ao nosso pastor ou aos pastores, assim também como aos diáconos. Então eu vou preferir utilizar pastor e diácono como fazendo referência a esses líderes. A primeira parte do versículo, ele trata especificamente dos presbíteros que governam bem. O que isso vem trazer como entendimento para nós? Primeiro, literalmente quer dizer que governar bem é o mesmo que presidir bem, porém com sabedoria, habilidade e fidelidade amorosa sobre o rebanho atribuído a esses líderes. A segunda parte do versículo, ele fala sobre sejam estimados como dignos de duplicada honra. Então o apóstolo Paulo, que é o autor do livro de Timóteo, ele, em versículos anteriores, ele havia anteriormente ordenado que a honra fosse paga às viúvas, mas os líderes são mais dignos de serem honrados do que as viúvas, e com relação a eles, devem, portanto, receber uma dupla honra. E aí eu trago aqui outras explicações para que a gente tenha um melhor entendimento ou um maior entendimento sobre 2 perspectivas diferentes. Primeiro, é a questão do comportamento, referindo a cada membro da igreja, o nosso tratamento com os líderes da nossa igreja. Então, os líderes fiéis da igreja, eles devem ser apoiados e estimado, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Eles podem até, irmãos, ser alvos de críticas, porque a congregação ela tem expectativas, algumas expectativas que por muitas vezes não são realistas, e isso permite que a crítica, infelizmente, permeie entre nós. Mas aí a gente deve refletir e considerar que eles são os líderes e que eles precisam ser zelados, cuidados. Uma segunda perspectiva que está sobre esse versículo é que tanto Jesus quanto o apóstolo Paulo eles enfatizaram a importância de dar apoio financeiro àqueles que nos lideram e que nos ensinam. Aí é uma perspectiva mais de um apoio financeiro aos líderes, em especial aos pastores. Eu gostaria de trazer algumas referências para que possa fazer frente a esse entendimento que eu acabei de explicar para vocês. O primeiro encontra-se em Gálatas, no capítulo 6, versículo 6, que diz assim: e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 14, ele diz assim: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12, ele diz assim: e rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. E para encerrar, em Lucas,
capítulo 10, versículo 7, diz assim: E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiveram, pois é digno o obreiro de seu salário. Fechamos assim o entendimento dessa primeira parte do versículo. Da segunda parte do versículo. A terceira e última parte do versículo ele diz assim: principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Então, pregar e ensinar são atividades intimamente relacionadas. Pregar é proclamar a palavra de Deus e confrontar os ouvintes com a verdade das Escrituras. Ensinar é explicar a verdade contida nas Escrituras, ajudando os irmãos estudantes a entender as passagens difíceis e, acima de tudo, aplicar a palavra de Deus à sua vida cotidiana. Então, pense como você pode honrar pastores e mestres da sua igreja. Em resumo, para a gente encerrar esse primeiro versículo do estudo, que está em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17, eu vou trazer um comentário aqui de John Calvin, onde diz assim, que para preservar a boa ordem da igreja, é igualmente necessário que os pastores não sejam negligenciados, mas que lhes seja dada a devida consideração. Pois o que poderia ser mais insensível do que não se importar com aqueles que têm um cuidado de toda a igreja? O segundo versículo que nós iremos trabalhar no dia de hoje, queridos, ele está no livro de Hebreus, no capítulo 13, versículo 17. Que diz assim: Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, com aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Nós sabemos que a tarefa dos líderes da igreja é ajudar as pessoas a amadurecerem em Cristo. Os cristãos que cooperam com os líderes aliviam-lhes muito o fardo da liderança. Pois, assim como o nosso pastor vela, cuida das nossas almas, deveremos ajudá-lo a aliviar o peso da liderança. E aí eu gostaria de fazer uma referência que está em Filipenses, no capítulo 2, versículo 19, que diz assim: Recebei-o, pois, no Senhor com todo gozo e tende-o em honra. Esse é um grande papel nosso na nossa igreja. Tratar com honra, com dignidade, com zelo, aliviar o peso da liderança que estão sobre os nossos líderes. Eu gostaria de aproveitar o momento e trazer assim um pouco de uma descrição da vida do pastor, fazendo uma referência ao tempo dos pastores na época da Bíblia, na época, vamos dizer assim, na época da escritura da Bíblia, no momento que a Bíblia foi escrita, Então, a Bíblia ela faz referência a diversos pastores. Nós poderemos ver isso em Gênesis capítulo 4, versículo 2, quando ele cita Abel como um pastor. Mas nós temos Abraão, Moisés e o rei Davi, que também foram pastores. E aí em um salmo, esse salmo, no Salmo 78, que vai de 70 a 72, Davi expressa as responsabilidades de um bom pastor. E aí eu vou trazer aqui para vocês. Salmo 78, de 70, versículo 70 a 72. Ele diz assim: Também elegeu Davi seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas, e o tirou do cuidado das que se acharam prenhes, para apacentar Jacó seu povo e a Israel sua herança. Assim os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou pela perícia de suas mãos. Jesus, em muito momento, na Bíblia, ele se referiu a si mesmo como pastor e também fez uso das qualidades de um bom pastor para ensinar lições importantes. A gente pode perceber isso em João, no capítulo 10, do versículo 2 ao versículo 4. Ele diz assim: Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E, quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. O Deus Todo-Poderoso é comparado também a um pastor. Então a gente pode perceber isso no livro de Isaías, no capítulo 40, no versículo 10 e 11, que diz assim: Eis que o Senhor Deus virá com poder e seu braço dominará por ele.
Eis que o seu galardão está com ele, e o seu salário diante da sua face. Como pastor apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu regaço. As que amamentam guiará suavemente. Então, fazendo uma comparação da vida do pastor, do que nós encontramos nas nossas escrituras, tendo como aí referências o próprio Jesus Cristo, Deus como um bom pastor, mas em especial também o rei Davi, né? Agora eu vou falar um pouco do pastor como sendo um exemplo a ser seguido, né? Então, bons pastores eram diligentes, confiáveis e corajosos. Eles até mesmo arriscavam a vida para proteger o rebanho. Isso está em 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 34 a 36. Portanto, não é de admirar que Jesus e seus discípulos tenham usado a figura do pastor como modelo para os cristãos seguirem. Assim como um bom pastor nos tempos bíblicos, homens como o pastor Valquimar hoje se esforçam para pastorear o rebanho de Deus, conforme nos ensina em 1 Pedro capítulo 5, versículo 2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. E assim, queridos irmãos, é que à luz da palavra de Deus reconheçamos o valor e o significado do amado pastor Valquimar na vida de cada um de nós e dos demais irmãos da nossa igreja. E saibamos que o amor que recebemos do nosso pastor transcende a cada um de nós e nos torna muito mais amorosos com os nossos familiares, colegas de trabalho e com aqueles que ainda nos relacionaremos. Eu gostaria de aproveitar esse momento e fazer a minha homenagem ao querido pastor Valquimar, mostrando aqui para vocês o boletim da sua posse e o marcador de páginas com a foto da sua esposa. Ambos, querido pastor e queridos irmãos, ficam guardados na minha Bíblia. E assim eu cumpro de forma prazerosa a minha missão, que é zelar pelo nosso pastor. E ao mesmo tempo eu consigo estar muito próximo dele, porque me traz a lembrança desse homem consagrado por Deus. Então, sendo assim, queridos irmãos, eu rogo pela vida de cada um de vocês, eu rogo pela vida do nosso pastor Valquimar e da sua família, e que ele permaneça muito tempo conosco. Dessa forma eu encerro o entendimento da palavra no dia de hoje, e assim nós somos agradecidos a Jesus Cristo. Muito obrigado e amém.